Alexandre Macluf, um dos organizadores da Conestec, e estamos aqui começando mais um programa Metação, programa dos participantes da Conestec, cada um falando sobre a sua especialidade. Hoje, em particular, temos os convidados Emanuel Campos e o Rodrigo também, que nós vamos falar aqui sobre saúde, educação e a tecnologia ligada a tudo isso. E eu vou começar falando com o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Rodrigo, contar um pouquinho de você, né? Você atua há quase 10 anos, você está no mercado com a Tecnit, né? Isso, Tecnologia, né? Tem sido uma empresa especializada em tecnologia, de gestão de TI. exatamente. E, e gostaria que você me falasse um pouco, então, aí da sua empresa, um pouquinho da sua atuação, antes de mais nada. A gente está no mercado aí, João, há mais de 10 anos já, tá atuando em pequenas e médias empresas, é, levando, né, tecnologia, a parte de gestão, que é muito importante, né, para o negócio do cliente, e atuando também, temos alguns clientes que são da área de educação, da escola, e são escolas, né, e a gente está adquirindo aí, né, essa expertise de dar esse suporte tecnológico para essas empresas. Tá ótimo. E me fala uma coisa, como que você hoje pode ajudar essas empresas com a tecnologia? A gente atua com a questão da prevenção, né? A gente tenta mudar um pouco a cultura, né, que às vezes as empresas brasileiras têm de serem muito reativas aos problemas, né? E muitas vezes na área de TI não se tem uma provisão orçamentária para as melhorias internas da empresa, né? Então a gente atua tentando ser um braço mesmo da empresa ali, entender bem o negócio do cliente, né? E com a nossa metodologia de prevenção de incidentes. Então, a gente, junto com os nossos contratos, junto com a nossa expertise de atendimento, a gente utiliza softwares que nos dão resultados, né, para a gente conseguir mensurar ali, diminuir, né, o número de incidentes, parado das máquinas, parado dos recursos dos servidores, né, dos sistemas que são utilizados. Então, a gente tenta, ao máximo, né, manter a empresa funcionando sem precisar o tempo inteiro ser chamado para resolver. A gente brinca um pouco na área de tecnologia, né, que é apagar incêndios, né? A gente tenta não apagar incêndios, a gente tenta não deixar pegar fogo. Então a gente ali fica monitorando as estações, a rede, tudo e tentando ao máximo fazer com que as empresas consigam rentabilizar aí, e o dono, né, o empreendedor do seu negócio possa dar atenção ao seu negócio e não precisar se preocupar com a tecnologia. A gente tenta estar perto para poder não dar essa atenção, né? A parte tecnológica deixa com a gente. Como o nosso foco aqui está na educação, e tudo Sim, isso que você falou se encaixa na parte de gestão, né, de TI de exatamente. escola, por exemplo. E hoje, qual é aquela preocupação que as escolas estão tendo em relação à proteção dos seus dados, né? Não Uhum, deixar evitar o vazamento de dados de alunos, dados dos pais, dados de fornecedores, dos seus próprios colaboradores, né? Como que sim. tem sido feita essa prevenção? A gente tem atuado muito com as escolas que estão preocupadas com a implantação da LGPD, né? E a LGPD ela tem um braço na tecnologia, né? Muita coisa passa pelos computadores, não são todos os dados que estão ali, principalmente escolas que trabalham nas secretarias ainda utilizam muito a recepção de documentos e tal, e a gente fica voltado para preparar ali as secretarias, o seu ambiente de tecnologia sistêmico ali para recepção das matrículas, né, a parte operacional das escolas, né, e muitas escolas têm laboratórios de informática, muitas escolas cedem, né, nos seus espaços públicos ali a internet para os visitantes, para os pais dos alunos, para as pessoas que estão aguardando ali a fila. Então, toda essa parte de gestão de TI é muito importante que se esteja organizado.
esteja ali segmentado, né? Tem algumas questões técnicas que ajudam a proteção de dados, né? E as escolas precisam, elas pensam muito em custo e a gente pode, né, junto com projetos, né, chegar com planos de economia mesmo, mas mantendo esse recurso de segurança. Então, ambiente Linux, que muitas vezes as escolas, para cortar custos com softwares, né, optam por open source. Então, existem várias possibilidades da gente montar projetos e manter ali a comunidade escolar segura dentro da escola ali, principalmente na secretaria, que manipula todas as informações, todos os dados dos alunos, dos pais, todo o histórico a ser mantido, né? Então precisa de muita proteção, backups, antivírus, recursos mesmo de tecnologia de TI que a gente tenta levar lá e manter a escola segura o máximo possível. A gente, na área de TI, na área de segurança, a gente fala, não é se vai acontecer o incidente, né? Quando. E quando vai acontecer, a gente tenta se preparar para nunca, e para no dia que acontecer, a gente ter possibilidade de proteger, de assegurar que tudo vai estar de volta ali no seu local, com backups, né, com tudo isso. Então, há muito a se fazer dentro das escolas e há muito que se preocupar dentro das escolas com dados, com informação, com segurança e tudo isso. Tá certo. Né? Lembrando a todos, né, que para proteção de dados envolve procedimentos técnicos e comportamentais também que têm que ser passados à equipe, certo? Exatamente. Rodrigo, te agradeço muito aí pela tua participação. Eu vou apresentar o Emanuel e depois eu vou pedir que você faça as perguntas aí para o Emanuel, tá bom? Claro. Emanuel Campos. Antes de mais nada, Emanuel Campos, do seu currículo tem a mentoria ao João Alexandre aqui, né? Emanuel Campos foi a pessoa que me levou para o mundo da impressão 3D. Ele tem uns aninhos aí na carreira, desde 2000 trabalha com impressão 3D. Durante muitos anos foi representante da MakerBot, que é a empresa, talvez a maior empresa do mundo de impressão 3D focada em educação, né? Ela tem todo um ecossistema em torno dela. Morou na Argentina há 3 anos e trabalha muito focado no desenvolvimento de mercados através de distribuidores. Já publicou mais de 20 livros na área de educação e sempre ligado à tecnologia. E é o fundador da revista Impresso 3D, para mim, a melhor revista de impressão 3D que nós temos no Brasil. Emanuel, seja muito bem-vindo. E, Rodrigo, pode interagir com o Emanuel aí. Fala, Emanuel, um prazer te conhecer, cara. Queria entender aí como que a impressão 3D, né, tem auxiliado aí as questões de saúde, né, do dia a dia aí desse nosso país aí que você tem entendido no dia a dia. Bom, olá a todos. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de me receberem. Também é um prazer conhecê-lo, Rodrigo, e seu trabalho, muito interessante. Obrigado, João, pelas palavras. Rapidamente, a impressão 3D ela trabalha em dois estágios hoje. Nós temos a impressão 3D industrial, através de equipamentos como o da Stratasys, por exemplo, que trabalham com uma resina que é fotossensível. Só que diferente das impressoras que eu posso ter em casa de resina, eu consigo imprimir até 18, 30 materiais simultaneamente, e cada material com uma viscosidade, com uma espessura, com uma densidade diferente. Trocando em miúdos, é possível imprimir hoje um braço, uma cabeça, um tórax completo, e cada parte desse membro, com a pele, com ossos, com músculos, com nervuras, para fazer um ensaio cirúrgico, para uma escola de medicina, para diminuir o uso de cadáveres, que a gente sabe, o pessoal da medicina sabe mais que a gente, né? Não é a mesma coisa que operar um cadáver, onde você tem rigor mortis, tem a desidratação da pele, o formol, um paciente vivo. Então, a gente consegue hoje diminuir o uso de cadáveres e também evitar o uso de animais, que tem todas as questões éticas no entorno, numa escola de medicina, numa escola de cirurgia, com as impressões 3D industriais. Então, um exemplo é a PolyJet da Stratasys, que tem essa capacidade. E na impressão 3D, quando eu vou para a impressão de desktop, poder levar para uma sala de aula tudo aquilo que está dentro de nós, para poder exibir com mais clareza do que uma imagem, do que uma Barça. Quem lembra da Barça, que eu tinha aquelas folhas de plástico que eu ia
virando, eu ia desnudando o corpo humano, né? Tirando a pele, tirando músculos, até chegar na estrutura óssea. Uhum. Hoje, com a impressão 3D, eu consigo levar todos esses sistemas e mostrar, ainda na fase educacional, quando a gente está aprendendo o nosso funcionamento, o nosso corpo, de uma forma muito mais rica, com uma vivência muito mais interessante para os alunos. Entendi. Mas além da manufatura aditiva, tem outro método que a impressão 3D tem ajudado e tem provido como solução para suporte das ações de saúde? Excelente pergunta. A comunidade Maker é muito inventiva e foi uma ação da MakerBot em Nova York, a primeira ação que trocou o cabeçote que usa plástico para uma seringa com células vivas no meio de nutrientes. Isso permitiu imprimir com células vivas dentro de uma forma, a forma era de uma traqueia, e o hospital era um hospital de crianças que fazia tratamento de traqueotomia. Nascia ali as bioimpressoras. As impressoras que são capazes de usar não plásticos, não resinas, mas células, no meio nutricional, células troncos, geralmente extraídas do próprio paciente, e aí eu coloco substâncias que vão ajudar essas células a fazer a divisão celular, a fazer a seleção celular, virarem o que eu quero, cartilagem, gordura, músculo, e eu consigo fazer com essas impressoras órgãos vivos e sem rejeição, porque são feitos a partir do próprio paciente. Hoje, claro, com a Anvisa, com todos os critérios que a gente ainda não chegou num transplante de células impressas, mas é muito interessante que a gente pode usar essas células impressas para produzir mini órgãos, pedaços de um fígado, um mini coração, como ficou famoso o coração de Israel, e nele fazer ensaios de medicamento. Então, a comprovação de que certo medicamento gera hepatite medicamentosa, né, hepatite causada por reações químicas. Eu não preciso mais, de novo, sacrificar animais, fazer testes em coisas humanas. Eu produzo em órgão, eu dou a dosagem do medicamento que chegaria até o órgão, e eu consigo ver naquele mini órgão criado em laboratório todos os efeitos. Então é interessante que nós temos impressoras 3D industriais que são US$ 500.000. No outro extremo, a impressora de bioimpressoras, elas custam R$ 2.000, R$ 3.000. O caro não é a tecnologia, mas todo o processo para nutrir as células, fazer a seleção celular, fazer o desenvolvimento celular, que não é que seja caro, mas ainda é um conhecimento para poucos. Queria dar um exemplo, um salve para o Senai de Biotecnologia de São Paulo, aqui no Bom Retiro, que é um dos pioneiros nesse estudo, como é a Universidade de Newton Braga, em Minas Gerais, que também tem conduzido assuntos em biotecnologia. Muito interessante, Manuel. É fantástico como que a tecnologia, né, tem ajudado vidas, né? Não só a negócios, que é meu dia a dia, mas principalmente aí essa questão restaurando mesmo a saúde, dando sobrevida aí a muitos brasileiros, muita gente. Sem dúvida, é interessante ver o potencial que a tecnologia tem de alcançar cada vez mais pessoas, sem o olhar necessariamente de negócios. Claro, não é crime ganhar dinheiro, né? Claro. Mas Uhum. poder ver que uma comunidade aguerrida, envolvida, engajada, como é a comunidade maker, consegue criar tantos recursos, muitas vezes com recursos MacGyvers. E tudo isso é oriundo deles terem sido expostos a tecnologias na fase educacional. Para conectar ideias, para ligar ideias, é muito importante uma educação fundamental bem construída. Sim. Muito Bom, obrigado aí, Manuel, por essa explanação sensacional aí sobre o uso da impressão 3D para o setor aí científico, né? Setor industrial, científico e tudo mais. É realmente fantástico. eu queria aproveitar o gancho, João, e justamente fazer algumas perguntas para você. Né? Você que tem trabalhado e feito um desenvolvimento em educação tão bem feito, um trabalho muito dedicado com recursos de impressão 3D, manufatura aditiva para escolas, eu queria saber como que você enxerga, qual o estágio, como a impressão 3D hoje auxilia a educação e de que forma? Então, tá ok. Bom, só me apresentando, né? Meu nome é João Alexandre Macluf. Eu tenho uma formação em técnico e mecânica de precisão pela Escola Senai Suíço-Brasileira. Estudei engenharia na finada IEP, né? Que depois acabou se tornando UNIP, e acabei me formando em análise de sistema pela FASP. E comecei a trabalhar dentro da área de tecnologia aí desde mais ou menos 1988, 90, por aí eu entrei para o setor de tecnologia e venho desde lá atuando.
Em 2016, o Emanuel me contaminou com o vírus da impressão 3D e eu comecei a atuar numa área que eu sempre tive muito próximo, que foi uma área educacional. E aí, a partir de já um ecossistema pronto que a MakerBot tinha focado em educação, nós desenvolvemos um projeto para fazer implementação de impressão 3D no setor educacional. E junto com professores, coordenadores, com todo o pessoal que mostrou quais seriam suas necessidades, onde a impressão 3D poderia auxiliá-los, nós criamos então um projeto, um material didático, treinamento, impressoras focadas em educação. E hoje, como é que a impressão 3D está auxiliando os professores? Onde que foram os nichos dentro da educação e nós vimos que a impressão 3D poderia auxiliar? Bom, primeiro, diretamente no professor. A impressão 3D, nós temos aí milhões de objetos prontos para serem baixados na internet para todas as disciplinas que você pode imaginar. Um exemplo, tá, que eu gosto muito de mostrar, um pulmão, né? Eu tenho esse pulmão aqui feito em impressão 3D, que só o dia que eu imprimi esse pulmão em impressão 3D, que eu pude ter uma visão completa de como que ele era, de que o nosso coração fica dentro dessa cavidade que está dentro do pulmão, e entender uma série de outras coisas. Aqui um exemplo para biologia. Mas nós temos aplicação para história, nós temos aplicações para artes, nós temos aplicações para línguas, para física, para química, enfim, não tem disciplina que não possa se beneficiar. E o outro grande nicho que nós vimos que a impressão 3D pode auxiliar são os próprios alunos na criação dos projetos por eles, né? Então, nós temos, dentro do nosso projeto, mais de 1000 tarefas para os alunos resolverem. São problemas factíveis e que eles, com esse trabalho, principalmente esse trabalho em equipe, eles acabam se desenvolvendo tanto na parte lógica, quanto na parte criativa, quanto trabalhar em equipe, quanto comprometimento, quanto uma série de coisas. Então, hoje a impressão 3D tem esses dois focos principais dentro da educação. Os professores se auxiliarem já de coisas prontas, muito bacanas, que tem para todas as disciplinas, para todas as áreas, e os alunos se desenvolvendo, eles próprios dando soluções para problemas que nós apresentamos. Muito interessante ouvir isso daí tudo. Eu compartilho do seu entusiasmo e gosto de ver como a gente consegue transformar a educação na sala de aula, levando exemplos vívidos. Do meu lado, com exemplos da medicina, como eu citei, a gente faz algo bastante parecido. Agora, como você vê o estágio e a maturidade da impressão 3D hoje nas instituições de ensino? Como você avalia que tem sido tanta recepção e como estamos implementando ele no Brasil? Bom, eu enxergo que a impressão 3D, dentro da parte de tecnologias educacionais, é a tecnologia que mais cresce hoje nas escolas, né? Já muitas escolas, hoje qualquer escola que tenha lá um laboratório de informática, isso não quer dizer mais nada, né? Qualquer escola tem um laboratório de informática e muito provavelmente o computador que tem lá na escola é pior que o computador que o aluno tem na própria casa dele. Então, isso não é um grande avanço tecnológico quando uma escola oferece laboratório de informática. Aí nós temos as outras escolas que também já têm a parte de robótica, e algumas escolas que também começam a implementar os seus espaços maker. A impressão 3D, ela complementa todas as áreas. Ela entra na parte de tecnologia, complementando aquilo que a escola já tem no seu laboratório de informática, com a utilização de softwares para projetos em 3D. Ela complementa as aulas de robótica, permitindo que os alunos personalizem seus projetos. Os projetos de robótica, normalmente, eles são kits padronizados. Quando os alunos terminam, está tudo igual. Com a impressão 3D, pode cada um dar a sua preferência, da sua personalidade ao projeto. E hoje, o que a gente enxerga nas escolas é que a gente ainda tem um percentual de escola muito grande a ser implementada a impressão 3D. Muitas escolas implementaram impressão 3D por conta própria, e o que aconteceu é que elas não conseguiam desenvolver um programa bacana de impressão 3D, porque faltava para elas ideia, faltavam para elas... Eles poderiam saber usar a impressora 3D, mas não sabiam exatamente o que fazer com ela. Então, a maturidade hoje está cada dia melhorando, cada dia são mais escolas que implementam, e cada dia escolas entendem melhor a necessidade de ter um projeto mesmo de impressão 3D, projeto que integre disciplinas, um projeto que seja multidisciplinar, um projeto que auxilie os professores, e isso está crescendo. A maturidade, eu acho que cada dia ela está maior dentro das escolas, mas ainda tem um vasto caminho a ser percorrido.
A gente acredita aí pelos estudos que foram feitos que a gente não tem ainda nem 10% das escolas do Brasil utilizando impressão 3D. Então a gente tem aí 90% das escolas, tanto públicas quanto privadas, a começar a implementar essa tecnologia que só quem está dentro sabe que depois que você entrou nela não sai nunca mais, né? Enxerga os benefícios todos que elas provêm. Eu queria salientar, realmente eu concordo com tudo que você está falando. O próprio PISA, que é a avaliação internacional produzido e promovido pela OCDE, coloca o Brasil hoje numa posição bastante lá no final da fila, enquanto países que já adotaram a impressão 3D dentro do seu currículo, como a China, ela está em 3 ou 4 posições no top 10 de cada avaliação que nós temos hoje no PISA. PISA é o Programa Internacional de Avaliação Estudantil e é promovido em mais de 50 países ligados ao OCDE. João, obrigado pelas respostas. E eu queria deixar a palavra contigo, então, para o encerramento do nosso encontro. Tá. Nós temos uns poucos minutinhos aí para nós encerrarmos. Queria, Rodrigo, primeiramente você faça as suas considerações finais e para a gente ir encerrando aqui. Queria dizer que foi um prazer, né, estar com vocês aqui, conhecer um pouco do trabalho de cada um. Realmente é impressionante o poder que a impressão 3D tem, né, no dia a dia da gente, principalmente na educação. Torna palpável aquilo que a gente ouve, né, que sai dos livros. Já tinha saído dos livros para os computadores, para as telas, agora está saindo para as mesas, né, para as nossas mãos, assim, tocar naquelas imagens que a gente só via figurado ali nos livros e na tela do computador. Com certeza é um avanço muito grande assim para a educação, para os alunos, né? Queria dizer que a gente está presente no Rio de Janeiro, né? A nossa sede é no Rio de Janeiro, mas a gente atende o Brasil inteiro, né? Temos condições de atender projetos em escolas de maneira remota também, e temos algumas presenças, né, em alguns estados no país. Somos parceiros da Microsoft, então temos a possibilidade também de levar projetos educacionais, com o Microsoft Education, o Microsoft 365 na área para educação. Então, assim, integrado com todo esse trabalho de vocês nessa parte de tecnologia, a gente consegue, com certeza, construir aí uma escola melhor, uma escola mais moderna, uma escola que possa levar para os seus alunos e para a comunidade escolar, né, o conteúdo que a gente precisa mesmo, de fato, para se formar, né, como algum cidadão, que a gente possa realmente ter a formação necessária para ter a educação necessária para poder viver, né, poder ser alguém que garanta sucesso na própria vida. Ok. Muito obrigado pela tua participação, Rodrigo. A gente sabe da importância do teu trabalho dentro da área de gestão, dentro da área de segurança para as escolas. É muito fundamental o que você faz e ficamos muito agradecidos pela tua participação aí. Obrigado. Emanuel, suas considerações finais aí. Obrigado pelo convite, foi um prazer conhecer o trabalho do Rodrigo, revisitar o seu trabalho. Eu acho que existe um largo caminho para ser criado na educação brasileira, as ferramentas estão disponíveis e agora só precisamos criar engajamento e força de vontade para que isso aconteça. Então, nós convidamos também todos os professores que estão aqui acompanhando o nosso congresso, que assistam às outras palestras, que busquem informação com as empresas participantes, para que a gente possa criar a maior transformação necessária, e não é tecnológica, é humana. Onde houver vontade humana, ninguém pode segurar um país que tem o gênio e o ímpeto de fazer a transformação. Obrigado, João, mais uma vez pelo seu convite. Obrigado, Emanuel. Eu conheço teu trabalho já há muitos anos aí, é sensacional. Você, dentro da área de impressão 3D, é a pessoa que tem o maior leque que eu conheço, atua na indústria, atua na saúde, atua na educação. Muito parabéns aí pelo que você vem fazendo, Emanuel. E Obrigado, agora eu bom. quero deixar minhas considerações finais aí, antes de mais nada, agradecer a participação aí de dois magos aí, né, da tecnologia, o Rodrigo aí, que domina toda essa parte de segurança da informação e auxilia, né, com toda essa parte de gestão e também da parte educacional dentro da área de TI, dentro da área de educação, o Emanuel, que contribui de uma forma enorme com toda a comunidade de impressão 3D do Brasil todo. E eu quero deixar aqui meu agradecimento a toda a equipe da Conestec que proporciona, né, nós conduzirmos, né, essas lives. E quem precisar, quem quiser informações, pode buscar em conestec.com.br maiores informações. Grande abraço a todos e uma excelente semana.